E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto em que inclusive justifica um pouco do que pelo fato de eu não ter gravado na semana passada e que, no geral, eu acredito que a grande maioria das pessoas, se não a totalidade delas, já tenha passado por uma situação como essa ou algo parecido, não diretamente com gravações e tudo mais, mas é algo que nos acomete de vez em quando e que é difícil a gente ir contra, chamado oscilação. Às vezes a gente tem um intuito ou uma vontade, um desejo, algo para fazer e que por mais elevado que aquilo seja, às vezes a gente acaba se deparando novamente com as nossas deficiências, com as nossas limitações. E entendo que isso é algo natural nosso, né? O processo de evolução é um processo, não é algo que acontece de um dia para o outro. Ele tem um caminho, ele tem uma longa duração e às vezes caminhos um pouco mais tortuosos. E o que foi no meu caso especificamente essa oscilação? Semana passada, a semana anterior, né, sem ser essa última que passou, há 2 semanas, minha esposa voltou para o trabalho das férias, só que em meio físico mesmo, presencial. E eu acabei alguns dias levando ela, né, encarando o trânsito novamente, esses receios em relação ao próprio vírus que está aí. E aí me deparei com algo em que a princípio eu não esperava, que é justamente uma certa irritabilidade. Era algo muito comum de acontecer, às vezes quando eu estava no trânsito, o trânsito muito pesado, muito tenso, e as pessoas fechando, e não dando seta, ou buzinando, e aquilo me deixava um tanto irritado. E aí nesse processo todo que vem acontecendo desde o início do isolamento, né, até hoje, em que a gente vem se propondo a trabalhar as nossas deficiências, a ser um tanto melhor, eu me deparei na prática com algo que me pôs à prova, se realmente estava dessa forma, né? E percebi que é algo realmente que ainda, vamos dizer, incomoda, que ainda está presente, que ainda não foi possível transformar em virtude. Com a diferença pequena de tempo de retorno. Eu antes oscilava muito em relação a perder ou me irritar e tal, e perdia dias, perdia semanas, ao ponto em que estava fora dessas questões que deixam a gente mais irritado e tudo mais, e estive numa outra ponta, bem mais sereno, bem mais tranquilo, mas que não estava passando pelo processo de defrontar, de ir ao encontro, ou melhor, de encontro com as coisas que me incomodam e que eu gostaria realmente de mudar, né? E eu percebo que a questão não é um lado ou outro. Essa oscilação, a qual eu coloquei como tema de hoje, é que a gente precisa reduzir esses extremos. Nem tanto apatia e nem tanto um impulso, um instinto, algo muito forte e que a gente deixa aquilo florescer, né, sair da nossa mente. Acho que quando a gente começa a reduzir essa distância entre os polos aqui em cima, tudo se torna um pouco mais claro, um pouco mais tranquilo da gente perceber essas variações. E aí a gente começa a fazer um apuro, um melhoramento dessa nossa observação em relação ao todo, ao contexto em que a gente está, mas principalmente ao que se passa aqui dentro. Ao que se passa aqui dentro. E essa diminuição da oscilação é encontrar exatamente o ponto de equilíbrio.
nem num extremo, nem no outro. Não é ficar em cima do muro, mas é você não ter um impulso muito forte, explosivo, mas também não ficar apático a tudo. É você ter ações mais medidas, em que você consiga sair dessa apatia, mas que você consegue observar bastante, e sair dessa explosão e conseguir atuar de forma mais equilibrada. E eu percebo que essa oscilação, ela acontece ainda, acho que todo ser humano, né? A gente não está aqui a passeio. E a gente só vai conseguir dar esse passo adiante se a gente realmente se deparar com as questões que a gente precisa resolver. Não adianta eu me isolar e não conviver com ninguém e achar que eu ali, meditando e tudo mais, estou em processo de evolução. Não estou. Esse período agora do isolamento, em que eu estive fora dessas questões que me irritam, e realmente é algo, é bobeira, mas que me irritam. Eu pude perceber isso. Eu só vou conseguir resolver essa irritabilidade se eu defrontá-la. Se eu estiver ali me vigiando, me observando, selecionando melhor os meus pensamentos no momento em que precisa. E não enquanto eu estou aqui em casa, formulando como fazer isso. Então, eu acho que o exercício para todos, e para mim principalmente nesse caso, é fazer esse aprimoramento da observação. Tentar ver naquele momento se eu estou nesse extremo, se eu estou nesse extremo. E se eu estiver em algum dos dois, que eu reduza a velocidade, buscando esse ponto de equilíbrio. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.